Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele quer que você conheça a sua verdadeira identidade. Não aquela que está na sua carteira, mas aquela que está no coração de Deus, o Criador. Porque somos tesouros particular dele. Jesus disse em João capítulo 3, no verso 3, que se a pessoa não nascer de novo, não verá a Deus. E nascer de novo significa ser no Espírito, nas atitudes, entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E desta forma, a pessoa começa a ter Jesus como modelo de vida, como exemplo de vida. Então, se a pessoa tinha vícios, ela para de ter aquele vício por amor a Cristo. Se a pessoa tinha sentimentos alterados, raiva, ira, ela passa a se controlar, porque Jesus faria isso no lugar dela. Então a mentalidade começa a mudar, porque Deus entra na vida da pessoa e começa a surgir um novo. E esse novo de Deus nos prepara para onde? Para o céu. E Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra de que Ele quer que você viva o melhor dele, que é a identidade que Ele colocou na sua vida. A descoberta de quem verdadeiramente você é. Não pelo que você tem, pelo status. E descobrindo a sua verdadeira identidade, você vai poder prosperar. Diga comigo, prosperidade. O que significa prosperidade para você? É ser bem-sucedido? É ter riquezas? Mas nem todos que têm riquezas são bem-sucedidos. Porque ser bem-sucedido significa você estar pleno, feliz. E a gente só encontra essa verdadeira felicidade em Cristo. E em Cristo nós conseguimos prosperar. A prosperidade vem num dia que você está triste, você faz uma oração, que você começa a enxergar a vida e agradecer aquilo que você já tem. Você não espera para ser feliz, você é feliz. A verdadeira identidade em Deus é entendermos que nós temos um propósito que vai além das nossas circunstâncias, do cenário que nós estamos vivendo. E que através desse cenário, Deus quer o quê? Que a gente prospere, que a gente dê frutos para glorificar o nome dele, e através das nossas atitudes, tendo Jesus como modelo, ele vai fazendo acontecer. É por isso que a palavra revelada hoje aos nossos corações em Bíblia, caneta e papel, está lá em Gênesis, no capítulo 39, aonde vai nos falar sobre José e a esposa de Potifar. José, ele foi um exemplo de fidelidade para com Deus em meio a tantos cenários tristes, difíceis, na qual ele poderia desistir ou recuar na fé, mas ele decidiu por ele em servir a Deus. Deus, ele não obriga a nós a servir a ele. Deus, ele nos dá a oportunidade. Diga comigo, oportunidade. Você assistindo esse vídeo é uma oportunidade de você melhorar. Por que José prosperava? Você vai entender através dessa palavra. Apesar dele estando em um cenário, calamidade, um cenário difícil, José, ele prosperava. E você vai ouvir através dessa palavra, José prosperava porque Deus era com ele. Você vai prosperar quando você entender que você precisa ter Deus na sua vida. Não somente em momentos difíceis que você lembra de Deus, vai na igreja, buscar uma palavra, buscar uma revelação, buscar uma direção. Mas entender que eu preciso de Deus todos os dias, desde o meu acordar até o anoitecer, quando eu deitar a minha cabeça no travesseiro, e entender que pela misericórdia de Deus ele me proporcionou mais um dia e eu vou dormir, mas o guarda de Israel ele não dorme, o Todo-Poderoso ele não dorme. A Bíblia vai falar um dos nomes de Deus chamado El Roi, o Deus que tudo vê. Então ele vê o seu coração, ele vê o seu cenário, ele vê a sua circunstância, ele vê o que você está sentindo e ele quer que você prospere, ele quer que você vença. Porque Deus, ele como nosso Criador, ele nos direciona. E o direcionar de Deus vem através do ouvir a palavra. E ouvindo a palavra de Deus, nós prosperamos. Diga, eu quero prosperar. E diga, eu preciso prosperar. E para eu prosperar, eu preciso o quê? Da palavra. É por isso que Deus, ele me direcionou em gravar esses vídeos em Bíblia, caneta e papel para falar da palavra. Porque é através da palavra que temos o que? O direcionamento
E tendo direcionamento, nós conseguimos prosperar naquilo que Deus tem para nós. E vivenciamos o propósito de Deus na nossa vida. E vivenciando o propósito até que Ele venha nos honrar no tempo certo. Diga, tem um tempo certo na sua vida. E Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente o que mais. Deus é poderoso para o quê? Para curar. Deus é poderoso para operar milagres. Deus é poderoso para prover. Deus é poderoso para abrir a porta. Deus é poderoso para fazer o impossível. Diga assim comigo, Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível na minha vida. É por isso que Deus tudo vê. Ele conhece o que é o nosso coração. E no nosso coração tem muitas emoções. E nós precisamos controlar essas emoções nascendo de novo. Entregando a nossa vida para Deus. E quando estamos em momentos difíceis, nós precisamos o quê? Praticar a oração. Você está orando? Como você está orando? Vendo somente o cenário e se lamentando pela circunstância que você está vivendo? Ou você está falando, Deus, me direciona, Deus, me tira dessa situação, Deus, me dá entendimento e sabedoria para que eu venha prosperar e venha florescer, dar frutos nessa situação. Deus, eu preciso tomar uma atitude, me dê um direcionamento para que eu venha fazer a melhor escolha. Senhor, me dê sinais, Senhor, fala comigo e que eu entenda. Você precisa ter esse relacionamento com Deus para que o inimigo não venha buscar te enganar. Porque o papel do inimigo é roubar, matar e destruir. E o que ele quer destruir? A minha e a sua vida. E ele foca na onde? No nosso pensamento. Diga assim, eu preciso ter um pensamento forte, alicerçado em Deus. Então, quando a gente fecha as brechas, que é o nosso pensamento, o inimigo não tem poder, porque o inimigo ele não pode ler a nossa mente. Ele pode ouvir o que sai da nossa boca. Por isso que devemos vigiar e orar. Você está vigiando? Porque não basta só orar, é preciso também o que? Vigiar. E a vigilância é o que? É confiar no Senhor. José, ele se preocupava em agradar a Deus nas suas atitudes. E ele sabia que Deus estava vendo todas as coisas. José também sabia vigiar. E a vigilância significa também fugir daquilo que é uma tentação. Cuidado, fuja da tentação. Nós vamos entender na revelação divina através dessa palavra que Deus, Ele nos dá a sabedoria e o entendimento de transformarmos a nossa mentalidade. Escute, receba essa palavra. Deus não quer que você se sinta frustrado, ou que você se sinta abatido, ou que você só olhe para a sua circunstância e diga, Deus esqueceu de mim. Diga, Deus, Ele não esqueceu de mim. Deus, Ele se importa comigo, porque eu sou tesouro particular de Deus. Que coisa linda! Nós somos amados por Ele e Ele se preocupa conosco. Só que a gente precisa dar a atenção para Ele, ouvir o Pai. Porque quando nós ouvimos o Pai através do que dá palavra, nós vamos o que? Prosperar. Prosperar em meia crise. É muito fácil prosperar quando você já tem algum recurso e você coloca aquele recurso para se multiplicar. Mas e quando você não tem nada? É isso que Deus faz. Ele faz acontecer o sobrenatural. Aonde não tem nada, Ele faz acontecer. Você vai prosperar em meia crise. Você vai avançar. Você vai sair desse lugar. Porque o projeto de Deus para a sua vida é esse. Que você venha avançar. Mesmo nesse cenário, você vai ser bem sucedido. Você vai prosperar e você vai ver Deus agindo na sua vida. Porque Deus é fiel. Ele é Pai. E Ele quer nos revelar a nós a nossa capacidade de sermos filhos. E sermos filhos de Deus, tendo Jesus como um exemplo, nós fazemos o quê? Nós prosperamos. Jesus, Ele era simples, humilde e manso de coração. Mas aonde Jesus passava, Jesus ali prosperava. Milagres aconteciam, pessoas eram abençoadas. E eu vejo você na sua casa, no seu lar, você sendo abençoado, você prosperando e você contando a bênção. Porque nós somos filhos. Não desanime, lute por aquilo que é seu de direito. E o que é meu e seu de direito? A sua identidade. Se posicione como filho. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que o cenário aparenta
um cenário difícil que você está vivenciando. Você é filho de Deus, e filho de Deus tem uma identidade de imagem e semelhança de Deus. E o nosso exemplo é Cristo. Foque em Cristo, pense em Cristo, e Ele vai te dar todo o entendimento para você avançar e prosperar em meio à crise, assim como José prosperou. Seja abençoado com essa palavra e conte o seu testemunho, porque bênçãos virão na sua vida através dessa palavra. Em Bíblia, caneta e papel. Vamos preparar o Espírito para você receber essa palavra e ser mais que abençoado. Respire fundo e medite na grandeza do Deus que tudo vê. Diga: Deus está vendo a minha vida. Diga: Deus conhece o meu coração. Diga: Deus, eu sou grata, eu sou grato. Pense no poder de Deus, no Deus do impossível. E essa impossibilidade Deus vai fazer acontecer na sua vida. Pense na sua bênção e você já agradecendo e prosperando na sua casa. Pense na próxima oração que você vai fazer e vai dizer: Deus, que bom. Que bom que agora eu não sinto mais o fardo pesado. Eu sinto a sua presença. Deus me trouxe aqui para isso, para você se sentir seguro, segura. Sentir que você não está sozinho e nem sozinha. Diga: eu não estou sozinho. Diga: eu não estou sozinha. Respire fundo e solte. Diga: eu sinto a presença. É dessa forma que devemos nos preparar para entrar na presença de Deus, reconhecendo que a Ele a honra, a glória, a majestade e o louvor. Tudo é para Ele. A nossa vida é para glorificar o nome dEle, e as bênçãos que Ele fará na nossa vida é para testemunho do nome dEle. Diga: glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Desta forma, iniciando a palavra de hoje, em Bíblia, caneta e papel, Deus falará aos nossos corações. Em Gênesis, no capítulo 39, no verso 1 em diante, está escrito: José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos israelitas que o tinham levado lá. Verso 2. E o Senhor estava com José. Podemos destacar aqui, ó. E o Senhor estava com José. Mas quem era José? José foi o 10º filho de Jacó, da sua velhice. Filho de Raquel, que era esposa de Jacó. E Jacó a amava muito. José era o preferido de seu pai. Mas sua trajetória foi de muitas dificuldades. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E José foi vendido como escravo. Estava vivendo em uma terra estranha, no Egito. Mas José em tudo prosperava, porque todos sabiam de sua identidade. José era homem de Deus, porque a gente já pode até identificar: o Senhor estava com José. Podemos já anotar aqui, ó, destacando prosperidade em meio à crise. Podemos destacar identidade. Como prosperar em meio à crise?
é Deus estar conosco. Podemos colocar aqui também, destacando, presença de Deus. Só prosperamos em meio à crise tendo a presença de Deus, tendo a identidade. Vamos destacar também aqui algo muito importante: atitude. Deus, Ele quer nos abençoar, mas se a gente não tiver atitude com base na fé, como vamos prosperar em meio à crise? Então, já traga no seu pensamento essas palavras: eu vou prosperar em meio à crise, porque eu tenho identidade. Sou um tesouro particular porque tenho a presença de Deus. Vou tomar uma atitude pela fé. Dessa forma, quebramos a incredulidade que nos impede muitas vezes de avançar. Então, e o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Podemos pensar aqui, como pode um homem prosperar sendo um escravo, foi vendido e agora está numa terra estranha, mas o Senhor era com ele, por isso ele prosperava. Verso 3: Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor, Deus, Jeová, estava com ele, com quem? Com José. E que tudo o que ele fazia, o Senhor Jeová prosperava em suas mãos. Quem observou isso? Potifar. Potifar era o dono da casa em que José agora estava. E o Potifar viu, mesmo José sendo um escravo, que tudo que José tocava prosperava. José achou graça em seus olhos e servia-o então, e ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quem fez isso? Potifar. Para uma pessoa fazer isso, entregar a sua casa, agora José tem uma função: entregar a sua casa e tudo para José administrar, porque José agora passa a ser um administrador. E mesmo José estando em uma situação de escravo, mesmo tendo uma função como mordomo, ele estava em crise, na qual a gente anotou aqui. Mas porém ele prosperava. Como José prosperava? Porque ele tomava a atitude de fazer o melhor naquilo que era possível. Faça seu melhor sem murmurar. Então, se ele recebeu a função de mordomo, assim ele o que? Ele fazia. Mas trazendo a mente sobre a crise, ela tem o que? Uma característica de um momento ou um sentimento de perigo, vulnerabilidade, sem ter uma direção. Agora responda, mediante essa palavra, qual é a sua crise? Responda, traga a sua mente. Você precisa saber o que está acontecendo na sua vida para você identificar a sua verdadeira identidade. Porque o inimigo, ele traz o que? Confusão. Ele quer que nós pecamos contra Deus. Se a gente pecar contra Deus, a gente o que? Vai se afastando da presença. Mas identifique na sua mente qual é a sua crise. E agora vamos falar sobre a prosperidade, porque em tudo que José tocava, José ele prosperava. A prosperidade vem do verbo prosperar, que é crescer, evoluir, melhorar, ser bem-sucedido, seja em algo material ou espiritual, em ambos. José teve um relacionamento com Deus e o segredo é prosseguir mesmo na crise, honrando a Deus em o quê? Em oração, inclui aqui na atitude, e assim fazer o melhor, administrando, planejando o seu dia e adorando a Deus. Então José agora recebeu uma função. Você vai prosperar em meio a essa crise. Diga eu creio, diga eu recebo em nome de Jesus. Você precisa trazer na sua vida
a fé e parar de ver só a crise, o seu cenário de circunstâncias. Mas você vai prosperar. Você vai prosperar, você vai receber o milagre, você vai receber o direcionamento, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Por quê? Porque eu estou falando? Não. Porque há poder no nome de Jesus. José aqui, ele não conhecia Jesus. Ele servia a Deus. Porque Jesus, ele veio depois. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E José, ele preferiu continuar crendo, mantendo a sua identidade de ser servo de Deus. E por isso Deus era com José. E você entendendo isso, você vai ter Deus, a presença dele para vencer todas as aflições e prosperar em meio à crise. Verso 5. E aconteceu que desde que o pusera como mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor, que em Jeová, o abençoou a casa. É interessante que nós que servimos ao Senhor em prática da palavra, realmente em tudo que a gente toca, aonde Deus nos coloca, a gente prospera. A gente é abençoado. Porque Deus, ele se manifesta na nossa vida e somos o que? Filhos dele. Então a gente tem que entender isso. Glorificar o nome do Senhor. José, como mordomo, ele administrava, planejava, organizava a casa de Potifar. Ele honrava a Deus, fazendo o que? O melhor. Não era a casa de José, era a casa de Potifar. Mas mesmo não sendo a casa dele, mesmo não estando no cenário que José gostaria de estar, na casa de seu pai, José, ele tinha o que? Um trauma. Às vezes você não avança porque você fala, eu tenho um trauma na vida, eu não consigo superar. Você consegue superar sim, no nome de Jesus. José, ele não ficou pensando, eu fui desprezado pelos meus irmãos. Mas ele decidiu o quê? Ele decidiu seguir em frente. Decida seguir em frente. Deus, ele é poderoso para te ajudar. Diga, Deus, ele é poderoso para me ajudar. E dessa forma, José honrando a Deus, tendo um relacionamento, honrando o nome do Senhor em suas atitudes, tendo caráter, sendo um homem íntegro. Dessa forma, ele devolve a Deus o que pertence a Deus, a honra e a glória. Então, aqui vai estar escrito, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa do campo. Verso 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de aparência. Aqui vamos destacar que José, o que? Ele tinha aparência, boa aparência. O inimigo, ele vai identificar na sua vida situações ou características que podem fazer com que você caia, porque o inimigo, ele quer te derrubar. Quem é o inimigo? É o diabo, é espiritual. Nós não vemos o inimigo quer usar as pessoas, quer fazer com que a gente discuta, com que nós demos a atenção às vozes negativas, mas nós devemos fazer como José, crer em Deus, independente da circunstância. Em verso 7, aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, a mulher de quem? A mulher de Potifar. E disse, deita-te comigo. Aqui o inimigo tenta José ao adultério. Atrair Potifar com a mulher de Potifar. Essa mulher, a gente pode ver uma característica dela que ela não tem caráter nenhum. Mas como pode ela ter caráter, sendo que ela servia a outros deuses e usava de suas riquezas para o mal? Mas no verso 8 vai dizer, porém, ele, quem? José, recusou. Vou destacar aqui em nome de Jesus. Diga não. Aprenda a dizer não ao pecado. José, ele poderia cedido essa tentação, mas ele recusou, ele disse à mulher do seu senhor,
Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo o que tem. Aqui é uma característica de quê? De identidade. Identidade aqui, ó. Caráter. Caráter cristão. Quando ninguém o via, José sabia que Deus estava vendo. Então José disse não. Verso 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então José tinha consciência. Dizer não justifica, ó. Tenha consciência. Não diga que a carne é fraca e ceda ao pecado, mas tenha consciência de que Deus está vendo e que sua identidade é o que? É o ter um caráter de filho, caráter cristão. E no verso 10, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ele e estar com ela, aqui podemos identificar que o pecado que tenta José começa a se repetir. E quando começa a se repetir, se torna o quê? Uma tentação. E no verso 11 vai dizer: sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. O inimigo, ele prepara emboscada, ele prepara cilada, não tinha ninguém na casa. E no verso 12, a esposa de Potifar lhe pegou pelas suas vestes de quem? De José. E ela disse para José: deita-te comigo. Olha a tentação. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu. Quando não der mais para dizer não, fuja. Tentação é igual fugir. Aí está a resposta. Quando a carne é fraca, fuja. Não dê lugar, não fique pensando, porque o pecado, ele começa o quê? Na mente. Ele traz a sua mente, e o que você deve fazer como identidade, tendo a identidade de Deus na sua vida? Fuja, não pense, vai fazer outra coisa. No verso 13, e aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugiu para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido, trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Aqui José lhe passa o que? Ele ser acusado. Quando você não ver mais saída, José, ele fez o que é certo. Sem saída. Não temas. Apenas ore. Porque se você tomou a atitude correta, deixa Deus agora agir. No verso 15, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. Isso não é verdade. A gente sabe que ela esperou não ter ninguém na casa, agarrou as vestes de José e disse: deita-te comigo. E o que José fez? O que? Fugiu. E ela, com raiva, inventou na sua cabeça que José a forçou. Isso é uma mentira. Mas toda mentira, ela é o que? Ela cai por terra, em nome de Jesus. E ela pôs as suas vestes perto de si até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu
que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando ele, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. A palavra de Deus aqui para nós é vigilância, vigia. Então, vigiar e orar, para que a gente possa vencer a crise e prosperar. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo conforme essas mesmas palavras, me fez tu servo, sua ira se acendeu. Infelizmente, ele ficou muito bravo. José, mas por fazer a coisa certa, ele perdeu tudo nos olhos do ser humano. Ele poderia desistir, ele poderia ceder à tentação, ele poderia ver uma oportunidade de ter mordomias com a mulher de Potifar. Mas o que? Ele tem uma identidade, ele tem caráter. Caráter é não se desviar daquilo que é certo e nem justificar o que é errado. Caráter é fazer o que é certo em todo tempo, tempos bons ou em tempos ruins. Mesmo parecendo que ele perdeu tudo, antes ele prosperava. Aí o inimigo armou um laço. Agora parece que ele perdeu tudo. Mas na verdade ele cada vez mais ganhou credibilidade. Então, em meio à crise, Deus vai te observando. A Bíblia vai chamar Deus de El Roi, o Deus que tudo vê. Ele nos observa em nossas atitudes, em meio às tempestades e em meio à dificuldade. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Cárcere, em outras traduções, vai estar escrito o quê? Prisão. José foi preso, fazendo certo. Muitas vezes, você tomando a atitude certa, você vai ser o quê? Julgado. Verso 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Novamente, vamos identificar aqui, ó. Porém, o Senhor estava com José e lhe deu-lhe que graça, misericórdia. No começo da leitura, identificamos essa mesma expressão, e o Senhor estava com José. Aqui, o cenário de José está mudando, está saindo de uma casa onde ele administrava como mordomo, onde ele tinha um certo conforto comparado às demais funções. Agora ele passa aí, vamos dizer assim, no fundo do poço. Aquela expressão, agora eu saí de um conforto para ir para o fundo do poço. Mas Deus está o quê? Ele está vendo tudo. A Bíblia nos ensina que a vida cristã é uma jornada de crescimento contínuo. Como diz lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 13 em diante. Mas o que nos fortalece como identidade não é somente o caráter e fazer o que é certo. É o que está escrito lá em João. Vamos anotar aqui, ó, no cantinho. João 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem tem identidade de cristão nasceu de Deus. Filho. José, ele nasceu de Deus. José, ele escolheu a Deus. E nascer de Deus é uma escolha, onde está escrito lá que para ver a Deus a gente precisa o quê? Nascer de novo. E entender que de fato quem somos.
só descobre a identidade entendendo que fomos criados por Deus, somos filhos de Deus e herdeiros de Deus, tesouro particular e livres em Jesus. Deus, ele não nos obriga a nada. E mediante a mudança de cenário de José, indo para o fundo do poço, Deus era o que? Estava com José. E no verso 22, e o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E repete novamente o que aconteceu aqui com o início de Potifar. Potifar, ele viu que o Senhor prosperava as mãos de José. E o carcereiro da prisão viu que Deus era o quê? Era com José. E no verso 23, e o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. A vida de José aqui não acabou, mas José poderia ser somente um preso comum. Ele poderia estar cabisbaixo e ver somente o que é a circunstância, mas ele volta o que é prosperar, porque ele era especial? Não, porque ele tinha Deus com ele. Quem tem a presença de Deus, a mão de Deus é sobre a pessoa, porque Deus prepara essa pessoa, eu e você, para um propósito. E qual era o propósito de José? José, acontece muitos outros cenários de crise, mas mesmo acontecendo outros cenários de crise, José o que? Prosperava. O propósito de Deus na vida de José governar, sendo homem de Deus. Para ele chegar a essa posição de governar, em sua história ele vai chegar à promessa. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus tinha para José a função não de mordomo e nem de ajudante do carcereiro, mas como de governador. Da onde? Do Egito. Não estou falando de forma espiritual, mas o que aconteceu na história. Mas para José chegar a ser governador, ele teve que passar por quê? Pelas crises. Para você receber de Deus tudo que ele tem para você, tudo todas as bênçãos, você precisa passar pelas crises. Então aqui não passa mais ser uma crise. São várias crises. Mas Deus, ele te diz assim, que se você confiar nele, mantendo a sua identidade de cristão como filho, você vai prosperar. Vamos memorizar essa palavra? Prosperidade em meio às crises. Eu só consigo mantendo o que é a minha identidade, tendo caráter de cristão, tendo Cristo, tendo Deus, a presença de Deus, e ter atitude. Tome uma atitude. Ore, busque até que venha a resolução desse problema. Permaneça com fé. E em meio à crise, o que? Faça o seu melhor. Seja o melhor cristão, sem murmurar. Erga a sua cabeça, se anima. Deus é contigo. Diga, Deus é comigo. Deus é comigo, olha. O Senhor estava com José. E todas as vezes que você desanimar ou se entristecer, lembre dessa palavra. E abra a sua boca e diga, Deus é comigo. Deus é comigo. Porque você vai lembrar que Deus estava com José. E se vir a angústia e você não suportar, comece a clamar pelo nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Eu não aceito os maus pensamentos, eu não aceito a tristeza e nem a frustração e nem a derrota. Diga não ao pecado. Ele vai tentar você como José foi tentado pela esposa de Potifar, mas diga não. Tenha consciência de que na vida temos altos e baixos, mas o que prevalece é que tenhamos Deus na nossa vida. Quando o pecado se torna tentação, fuja. Quando não tenha mais saída, não temas. Ore e vigie. Deus tem um propósito, e esse propósito é o quê? É a promessa. Então você entendeu que
Você está guardado por Deus, porque você e eu nascemos dele. Receba essa palavra. Não desanime. Confie no Senhor. E Ele ouvirá o seu pedido e você será próspero. Você, a partir de hoje, em tudo você vai o quê? Prosperar. Em tudo você vai ser mais que abençoado. Porque fomos chamados para isso, para fazer a diferença em qualquer cenário. Quer seja em cenários atrativos aos olhos dos outros, ou quer seja em cenários difíceis, mas vamos prosperar. Diga assim, em nome de Jesus, eu vou prosperar. Eu vou orar por você agora. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que ouviu essa palavra e traga na memória dela a força que ela precisa para ela prosperar. Que ela possa ver através das atitudes dela, tendo a identidade do Senhor, e que ela nunca venha se esquecer que ela é valorizada por Ti, Senhor. Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor nos ajuda em meio às crises. E o Senhor determina sobre a nossa vida a vitória. Nos conduza sempre, Pai, porque queremos ser direcionados. Não importa em que cenário estamos vivendo, o que importa é termos o Senhor na nossa vida. Obrigada, Deus, pela Sua presença. Não nos deixe faltar a gratidão, a alegria, e que em tudo possamos prosperar. Olha aqui para mim. Diga, eu recebo. Diga, em minhas mãos, tudo que eu tocar vai prosperar, porque eu sou filho, eu sou filha de Deus. Eu determino sobre a minha vida a prosperidade. Em tudo eu sou abençoado. Os meus olhos vão ver, assim como José, a minha vida vai ser uma vida cheia de bênçãos e de prosperidade. Eu determino hoje para a minha vida. Diga o seu nome agora. Você dizendo o seu nome, agora diga: em nome de Jesus, aonde as minhas mãos tocar, o que eu fizer, aonde eu for, tudo será próspero. Em meio às crises, eu vou prosperar. Tudo eu serei mais que abençoado. A partir de hoje, eu não aceito derrota. Eu aceito a vontade de Deus sobre a minha vida e a prosperidade da Sua palavra e das atitudes que o Senhor há de me direcionar. Eu sou próspero. Em tudo eu serei próspero, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra em Bíblia, caneta e papel.